Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra e Tempo. Aqui, a história e geografia ganham vida e exploramos fatos, lugares e acontecimentos que moldaram o Brasil e o mundo, sempre de forma clara e envolvente. Prepare-se para viajar no tempo e pelo mapa, descobrindo o que realmente conecta o passado ao presente. No vídeo de hoje, nós vamos viajar pelas 5 maiores rodovias do Brasil, indo da maior para a menor, entendendo onde começam, onde terminam, por quais estados passam, como estão suas condições de trafegabilidade e qual é a importância delas para o desenvolvimento do país. Então, apertem os cintos e preparem-se, porque hoje a nossa estrada é longa e cheia de histórias. A primeira delas, a BR-116, a maior rodovia do Brasil, com seus 4.660 quilômetros de extensão. A nossa jornada começa com a gigante das rodovias brasileiras, a BR-116. Ela nasce em Fortaleza, no estado do Ceará, bem no litoral nordestino, e segue rumo ao sul, percorrendo uma trajetória impressionante até a cidade de Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, já na fronteira com o Uruguai. Ao longo desse caminho monumental, ela cruza uma sequência extensa de estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e, finalmente, o Rio Grande do Sul. A 116, conhecida como a espinha dorsal do Brasil, é a rodovia federal mais extensa do país, ligando o Rio Grande do Sul ao Ceará e passando por 9 estados. A importância da BR-116 é gigantesca. Ela conecta áreas densamente povoadas de regiões produtivas, funcionando como a verdadeira espinha dorsal do transporte terrestre brasileiro. É uma rodovia essencial para o fluxo de cargas e para a integração entre Nordeste, Sudeste e Sul. Desta forma, a BR-116 representa um símbolo do desenvolvimento brasileiro, indispensável para a economia e para a integração do país, mas repleta de desafios que exigem responsabilidade e planejamento. Na sequência, apresentamos a BR-101, a rodovia do litoral, com seus 4.482 quilômetros, vem em segundo lugar. A BR-101 nasce no município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte, praticamente às margens do mar, e segue por quase todo o litoral brasileiro até chegar à cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Ela acompanha o oceano por milhares de quilômetros, atravessando Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela não apenas conecta grandes cidades, portos e centros econômicos, como também desempenha papel estratégico na integração regional, no escoamento de produção e no transporte de pessoas. Por um lado, a 101 é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Ela liga regiões industrializadas, agrícolas e turísticas, facilitando o comércio e o transporte de mercadorias. A BR-101 é, portanto, uma infraestrutura vital que enfrenta sérios desafios de segurança e sustentabilidade. Trechos mal conservados, curvas perigosas e tráfego intenso aumentam o risco de acidentes, tornando a BR-101 uma das rodovias mais perigosas do país. Ela conecta regiões litorâneas densamente povoadas e funciona como um eixo vital para o desenvolvimento das faixas costeiras do país. Por fim, simboliza a dualidade do desenvolvimento brasileiro, indispensável para o progresso econômico e social, mas com impactos que exigem planejamento e responsabilidade. Como a terceira maior rodovia brasileira, temos a BR-364, a rota do Centro-Oeste à Amazônia, com seus 4.309 quilômetros. A BR-364 inicia em Cordeirópolis, no estado de São Paulo, passando pelo sudoeste de Minas, sul de Goiás, seguindo pelo Mato Grosso, atravessando o estado de Rondônia e finalmente chega ao Acre, na cidade de Mâncio Lima.
A BR-364 é frequentemente apresentada como sinônimo de progresso para a região amazônica, tendo sido responsável por conectar cidades isoladas, dinamizar a economia e facilitar o fluxo de pessoas e mercadorias. De fato, não há como negar seu papel na integração nacional. Ela permitiu o escoamento de produtos agrícolas e madeireiros, abriu caminhos para a agropecuária e fortaleceu o comércio regional. Para muitos defensores de sua ampliação e modernização, investir na rodovia é fundamental para garantir competitividade econômica e assegurar condições dignas de transporte para populações que, durante décadas, sofreram com isolamento. A BR-364 é vital para o abastecimento da Amazônia Ocidental e para o transporte de produção agropecuária do interior do país. Sem ela, inúmeros municípios ficariam praticamente isolados ou dependentes exclusivamente de transporte fluvial. Por fim, a BR-364 representa um desafio típico do Brasil contemporâneo: promover inclusão e crescimento sem repetir os erros históricos de exploração predatória. A discussão que envolve a rodovia deve ser guiada por uma perspectiva equilibrada, capaz de reconhecer sua importância estratégica, mas também de exigir responsabilidade no uso do território. A solução não está em abandonar a infraestrutura, mas em transformá-la em um instrumento de desenvolvimento justo, planejado e sustentável. Temos agora a lendária Transamazônica, a BR-230, com seus 4.260 quilômetros, conhecida como a Rodovia Fantasma. Ela ocupa o 4º lugar. A BR-230 tem início na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, às margens do Oceano Atlântico, e segue rumo oeste até Lábrea, no estado do Amazonas, já profundamente inserida na floresta amazônica. Durante a sua jornada, ela cruza Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Apesar de ser uma das rodovias mais longas, é também uma das que apresentam maiores desafios. No Nordeste, possui trechos asfaltados e estruturados, mas ao entrar na Amazônia, a realidade muda. Grandes segmentos continuam sem pavimentação, com estradas de terra que sofrem com lama, erosões, isolamento durante o período de chuvas. Mesmo com as dificuldades, a importância da Transamazônica é imensa. Ela serve de ligação entre povoados, comunidades ribeirinhas e cidades isoladas. Também é essencial para transporte de mercadorias, alimentos, combustíveis e serviços básicos para regiões que dependem fortemente dessa conexão terrestre. A Rodovia Transamazônica, ou oficialmente BR-230, nasceu em um dos momentos mais ambiciosos e controversos da história brasileira. Era início da década de 70 e o governo militar, sob o comando do presidente Emílio Gastas Médici, buscava transformar a Amazônia em uma nova fronteira de desenvolvimento. O país vivia o chamado milagre econômico, e os generais acreditavam que o destino do Brasil passava pela ocupação da imensa floresta que ocupava quase metade do território nacional. Foi nesse clima de grandeza, pressa e pouca reflexão que se lançou o projeto da estrada que deveria cortar a selva e unir regiões isoladas ao restante do país. A Transamazônica foi anunciada em 1970 como um eixo monumental, com mais de 5.000 quilômetros previstos, ligando o Nordeste seco ao imenso vazio demográfico amazônico e, a partir dali, até a fronteira com o Peru. O slogan do governo "Integrar para não entregar" resumia a visão estratégica da época. Era preciso ocupar e povoar a Amazônia para garantir a soberania e impulsionar o crescimento econômico. Assim, máquinas, militares, trabalhadores e técnicos foram enviados às pressas para abrir caminho no coração da floresta. A construção da rodovia foi um feito em termos de velocidade, mas também um símbolo das limitações da engenharia e da política da época.
Centenas de quilômetros eram abertos com motosserras, tratores e dinamite, sem estudos ambientais e com um planejamento precário. As frentes de trabalho funcionavam como verdadeiros acampamentos improvisados no meio da selva, enfrentando mosquitos, lana, doenças e temperaturas sufocantes. Mesmo assim, em apenas 2 anos, grande parte da estrada foi aberta e, em 1972, Médici inaugurou oficialmente a Transamazônica, ainda que grande parte estivesse longe de ser uma via concluída. Ao longo do traçado, o governo criou programas de colonização que atraíram milhares de famílias, especialmente de regiões pobres do Nordeste. Cidades como Altamira, Itaituba e Medicilândia ganharam novos contornos, transformando-se rapidamente em polos de colonização agrícola. Para muitos desses migrantes, a promessa era de terras férteis, prosperidade e uma nova vida. Na prática, as condições encontradas eram duríssimas. Solos frágeis, chuvas torrenciais que isolavam comunidades por meses, falta de assistência. Ao mesmo tempo, a abertura da Transamazônica desencadeou transformações profundas e duradouras na Amazônia. O fácil acesso às áreas antes remotas impulsionou ondas de desmatamento, garimpo ilegal, avanço da pecuária e conflitos fundiários. Povos indígenas e comunidades tradicionais viram seus territórios pressionados e suas formas de vida ameaçadas. A rodovia, que deveria ser um símbolo de progresso, também se tornou um divisor de águas no debate sobre desenvolvimento e preservação ambiental no Brasil. Décadas se passaram e a Transamazônica continua sendo um mosaico de contrastes. Em alguns trechos, especialmente entre o Pará e o Amazonas, a estrada permanece majoritariamente de terra, sujeita a atoleiros intermináveis no período chuvoso e poeira intensa no período seco. Em outros pontos, ela se modernizou e se tornou essencial para o transporte de soja, gado e madeira. Ainda assim, o sonho original de uma via totalmente pavimentada e integrada jamais se concretizou. Uma obra monumental que, ainda inacabada, segue refletindo o eterno desafio brasileiro de equilibrar progresso, natureza e vida humana. Hoje, além de sua utilização regional, ou seja, ligação entre cidades próximas, serve como desafio a viajantes a completá-la de ponta a ponta. Em suma, a Transamazônica é sem dúvidas uma ideia integradora, que infelizmente ainda não foi concluída. Mas não resta dúvidas da sua importância no contexto regional e nacional também. Em quinto lugar, apresento a BR-163, a Estrada da Soja, com seus 3.500 quilômetros de extensão. A BR-163 começa no município de Tenente Portela, no estado do Rio Grande do Sul, e segue rumo ao norte até alcançar Santarém, no estado do Pará, onde encontra o rio Amazonas. Ao longo desse trajeto, ela atravessa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e, finalmente, Pará. A história da BR-163 começa ainda na década de 1970, quando o governo militar, em plena aceleração de seus projetos de integração nacional, sonhava com um país interligado por grandes eixos rodoviários. A rodovia nascia com um objetivo claro: ligar Cuiabá, no Mato Grosso, ao porto fluvial de Santarém, do Pará, abrindo um corredor estratégico entre a produção agrícola do Centro-Oeste e os rios amazônicos, que, por sua vez, se conectam ao Atlântico. Era uma rota ousada, atravessando florestas densas, terras de povos indígenas, regiões pouco exploradas e áreas de solo ainda desconhecido pela maioria dos brasileiros. No início, a construção avançava com pressa, mas poucos recursos. Máquinas pesadas abriam clareiras na floresta, enquanto operários trabalhavam sob calor sufocante, lama até os joelhos e uma logística quase impossível. O planejamento, assim como ocorrera em outras rodovias da época, era frágil. Faltavam estudos ambientais, mapeamento detalhado e infraestrutura de apoio.
Ao longo da BR-163 surgiram os primeiros povoados formados por imigrantes vindos principalmente do sul e sudeste. Muitos chegavam atraídos pelos programas de colonização e pela promessa de terras férteis para plantar. Eles desmatavam pequenas parcelas, construíam casas de madeira e iniciavam plantios de subsistência. Com o tempo, esses povoados deram origem a cidades como Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Trairão e Moraes Almeida, que se tornaram pontos de apoio para quem enfrentava a estrada. A BR-163 logo ganhou fama, não pela eficiência, e sim pelos seus desafios. Durante décadas, longos trechos permaneciam não pavimentados, transformando-se em verdadeiros pesadelos durante o inverno amazônico. Bastavam algumas horas de chuva para que caminhões carregados de soja, milho ou gado ficassem presos em atoleiros gigantescos. Havia momentos em que filas de veículos se estendiam por quilômetros. Motoristas dormiam à beira da estrada, esperando o barro secar. Helicópteros da imprensa registravam cenas dramáticas. Carretas tombadas, toneladas de grãos estragando sob a chuva e pessoas ilhadas por dias. Aos poucos, a 163 deixou de ser sinônimo de isolamento e tornou-se um dos pilares do escoamento da produção agrícola brasileira para o Arco Norte, mais rápido e barato do que os portos do Sudeste. Depois de toda essa estrada percorrida, chegamos ao final do nosso vídeo. Essas 5 rodovias gigantescas formam uma rede essencial para o funcionamento do Brasil. Elas ligam regiões muito diferentes, permitem o transporte de mercadorias, aproximam cidades e sustentam a logística que abastece milhões de pessoas todos os dias. Viajar por essas estradas, mesmo que apenas através do conhecimento, é entender a grandiosidade e a diversidade do nosso país. E aí, qual delas você ainda quer conhecer pessoalmente? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Não esquecendo de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e se você gostou do conteúdo, deixe o like. Obrigado e até a próxima jornada.